Letícia, você até falou, né, escreveu um pouco mais sobre o Flávio e sobre essas questões que cercam o senador, né, o filho mais velho de Jair Bolsonaro. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Sakamoto, Dani, todo mundo que está assistindo. Diego, não vai te surpreender se no ano que vem o PL fizer um anúncio dizendo: olha, a gente estava estudando aqui o cenário, a gente decidiu que é melhor o Flávio tentar novamente concorrer ao Senado, que é uma eleição muito mais garantida para ele, para o Rio de Janeiro, até para ele não perder o foro privilegiado, do que sair para a presidência da República. E isso porque esse ponto que o Sakamoto tocou agora me chama muita atenção nessa história, porque uma campanha presidencial com Flávio Bolsonaro vai perseguir, o passado dele vai perseguir ele a campanha inteira. Então, o Flávio já foi alvo da rachadinha, da questão da mansão que ele comprou aqui em Brasília, de 6 milhões de reais, que teve um empréstimo super estranho ali com o Banco de Brasília. Tem a loja dele na Copenhague e a relação dele com o Adriano da Nóbrega também vai voltar à tona, também vai ser resgatada, que é aquele miliciano que era do escritório do crime, que foi executado pela polícia da Bahia. Enfim, todas essas histórias que desapareceram, que perderam poder, que se enfraqueceram ao longo do tempo, elas vão ser retomadas assim, mais do que imediatamente. Eu estava conversando agora há pouco com um aliado do presidente Lula, e ele falou: campanha presidencial é aquela lupa escrutinando tudo, inclusive a compatibilidade entre renda e patrimônio dos candidatos. Todos os assuntos voltam. A gente sabe que é assim que funciona a campanha eleitoral, que é sim um jogo bruto. E o Flávio, ir com esse nível de exposição que ele vai ter que lidar com esses problemas do passado sendo retomados o tempo inteiro, todos os dias, na imprensa, nas redes sociais. Dito isso, o Flávio conseguiu submergir, de fato, ao longo dos últimos anos. Ele virou um senador mais associado, quase um senador centrão, ali discutindo questões políticas, articulando com colegas no Senado, e tirou do foco todo esse passado dele que pode voltar à tona. Um sobrenome Bolsonaro, seja na cabeça de chapa, seja na vice, é complicado sim, como a Dani mencionou antes, para fazer alianças, porque como é que você forma coligação? Dependendo do partido que está mais ao centro, você não consegue fechar, porque você vai ter que embarcar num sobrenome Bolsonaro para a chapa presidencial. Então, de fato, é complicado esse cenário para a campanha. Como é que você faz uma campanha? A campanha custa muito caro e precisa de tempo de televisão, e precisa de espaço, e precisa de força. Acho que existe essa possibilidade do Flávio, de fato, estar construindo algo para agora, para o imediato, para a situação dele com a família dele, mas que ao longo do ano que vem, no começo do ano que vem, esse anúncio seja revisitado pelo partido dele, Diego. Dani, mas essas mudanças, elas não enfraquecem a candidatura também? A candidatura de quem? Então, por exemplo, se mudarem de ideia e voltarem para o Tarcísio, não fica mais fraca? Quer dizer, ou não? Na verdade, o que cria é um ambiente de insegurança total para o governador de São Paulo, entende? Assim, não necessariamente junto ao eleitorado. Eu acho que uma vez que a família Bolsonaro indicar que foi, mas qual é a segurança que o governador vai ter para deixar uma reeleição praticamente garantida e ingressar num barco onde, entre eles, né, de novo, é a madrasta e os filhos trocando farpas abertamente nas redes sociais. Então, imagina se, num primeiro momento, Bolsonaro assinou com o Flávio, depois vai para Tarcísio, aí não gosta de alguma coisa que ele fala, vai no debate, não xinga o Alexandre de Moraes, a família se sente ofendidíssima, defende o respeito aos três poderes, ou diz que a anistia é algo para ser debatido, a família fica ofendidíssima e ele começa a tomar paulada dia e noite do Eduardo dos Estados Unidos, do Carlos aqui do Brasil, do próprio Flávio nas redes sociais, ou da Michele. É difícil, né? Por quê? Porque o que fica evidente, Sarza, é que por mais que o eleitorado possa abraçar esse candidato híbrido, né, uma mistura de centro com bolsonarista, um bolsonarista não raiz, o fato é que para Tarcísio, o cálculo político dele é: se eu faço mais um mandato em São Paulo, naturalmente, em 2030, ele é um nome. Porque o governador de São Paulo sempre, o São Paulo é a quinta maior economia da América Latina. Se fosse um país, seria a quinta maior economia da América Latina. O Estado tem força, tem pujança, entendeu? Deixa Uruguai, Chile para trás. Então, sempre, governador do Estado de São Paulo é um nome a ser considerado para a presidência da República. Pensa em José Serra, pensa em Geraldo Alckmin. Os disputaram, né? A exceção foi a Aécio Neves, que vinha de Minas Gerais, né? Então, assim,
o fato é, para ele, para a trajetória política dele, é um político jovem, Tarcísio de Freitas é um político jovem, tem um longo caminho pela frente, precisa se arriscar num tudo ou nada e voltar para o ostracismo, ou seja, ficar sem um cargo político, porque não é fácil. Luiz Inácio Lula da Silva, gente, derrotou Jair Bolsonaro quando Bolsonaro tinha a máquina na mão. Não existe instituição mais forte no Brasil do que a reeleição, é o que diz o marqueteiro do Lula, Sidônio Palmeira. Do que ele está falando? Ter a máquina dá ao incumbente, ou seja, aquele que está indo defender o seu mandato, uma força muito maior do que a de seus adversários. Bolsonaro perde por conta do que aconteceu na pandemia. Bolsonaro perde por conta das agressões que fez às instituições e principalmente porque essas agressões, esse vocabulário, ressoaram muito forte no eleitorado feminino, né? Erros que o ex-presidente cometeu. E claro, né, se você quiser, coloca a Carla Zambelli correndo armada atrás de um homem negro na véspera do segundo turno, como a cereja desse bolo azedo. Então, assim, era difícil Lula ganhar. Agora, Lula com a máquina não é uma eleição fácil para a oposição. Por mais que os institutos de pesquisa deem 48, 46, 40, um empate técnico, na hora do vamos ver, quando tem a propaganda eleitoral na rua, quando o governo pode defender o que fez e ele tem o que mostrar. Você estava falando, a Bolsa bateu sucessivos recordes, o desemprego está no menor patamar da série histórica, a inflação vai voltar para o centro, para a banda da meta no ano que vem, o juro vai começar a cair, a renda nunca foi tão alta no Brasil, tem o que mostrar ao governo, tem o que mostrar. E quando vem a propaganda eleitoral, é isso que vai para a rua. Não vai ser uma eleição fácil. Então, Tarcísio tinha que chegar empoderado, musculoso, forte, tranquilo, unido com todo mundo, mostrando o seguinte, olha, você tem de um lado alguém que você já conhece e aqui todo o resto, do MDB ao PL, está caminhando junto com esse cara, que é um técnico, que mostrou que sabe fazer alguma coisa, fez o governo de São Paulo, etc. e tal. Vir dividido ou vir sob risco de tomar paulada a cada frase, tendo cada frase escrutinada, fragiliza a posição pessoal dele. A dúvida, amplia a dúvida. Vou ou não vou? Eis a questão.